E aí pessoal, beleza? Hoje aqui vou mostrar algumas curiosidades sobre o Mega Drive. A gente vai rodar aqui uns códigos onde eu vou mostrar aqui várias coisas legais aí que a gente consegue fazer com a CPU do Mega Drive. O Mega Drive e o Super Nintendo são conhecidos como consoles de 16 bits, né? No caso do Mega Drive, a CPU lá, a Motorola 68000 é tida como 16 bits, mas é também 32, né? Porque todos os registradores são 32 bits. Então a gente consegue fazer operações de 32 bits na CPU dele, né? Aqui no canal, esse vídeo aqui faz parte da playlist aqui de Super Nintendo com Mega Drive, já mostrei vários exemplos aí de códigos rodando. Então, o Mega Drive ele consegue fazer operações de 32 bits, certo? Mas e se eu falar que ele consegue também fazer operações de 64 bits? É que eu vou mostrar hoje, né? Por hardware. Vocês vão ver que o Mega Drive consegue fazer várias operações aí com um número maior de bits. Depois eu vou mostrar se o Super Nintendo consegue também fazer essas operações aqui que o Mega Drive consegue. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like aí. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, clique no sininho aí para receber todos os vídeos novos aí que eu lançar. E vamos começar, né? Esse vídeo aqui, né, só para deixar claro, ele é um pouco mais complexo. Nessa playlist aqui que eu tenho aqui, esse vídeo aqui, ele foge um pouco assim do que eu venho explicando. Ele é matemática assim um pouquinho mais complexa, então se você não entender o que eu explicar nesse vídeo, não se preocupe, porque não vai interferir na ordem aí, na sequência dos vídeos. De vez em quando, assim, eu quero colocar uma coisinha um pouco mais complexa ou diferente, assim, para dar uma variedade, né? Então esse vídeo aqui se encaixa nessa parte aí de assuntos um pouquinho mais complexos, né? Mas também não é tanto assim, né? Já deixei pronto aqui um código que a gente vai rodar passo a passo, onde eu vou explicar essas operações, essas instruções aí que permitem a gente fazer operações de 64 bits ou mais. A gente vai ver que consegue fazer operações de 128 bits ou 256. Acompanhe aí que vocês vão ver. Então aqui na tabelinha de instruções, se você já vem acompanhando os vídeos aqui do canal, essas instruções que estão em verdes são as que eu já ensinei aqui, né? Então hoje aqui eu vou mostrar essa EDX, ADDX, a SUBX, essa NEG e a NEGX. Essas operações aqui que tem um X no final são as instruções que permitem a gente manipular variáveis com uma quantidade bem maior de bits. Então são essas instruções aqui que permitem essas operações aí com 64, 128 bits, né? Então hoje aqui eu vou focar mais na parte de soma e subtração. Mais na parte de soma, né? Porque aí a subtração é a mesma coisa, só que na operação inversa. Aí também vou mostrar a negação, né? Que é aquela instrução neg e negx, onde a gente consegue também pegar uma variável com 64 bits e fazer a negação dela, né? Então vou mostrar também essas instruções aqui. Então para começar, eu vou falar sobre a soma, né? Mas essa EDX aí, a EDX e a SUBX, eu coloquei aqui o formato delas, né? É igualzinho o ED que eu já mostrei aqui no canal, no vídeo anterior aqui eu falei sobre soma e subtração, né? Esse vídeo aqui, ó. É a mesma coisa, só que o que muda nessa EDX aqui é que ela vai somar a fonte com o destino e também vai somar junto o bit X da status register. A gente vinha aqui na status register, um dos bits aqui é esse X aqui, que até hoje eu não expliquei para que serve isso aqui. Serve para essas instruções aí que tem um X no final. Então essa EDX vai somar a fonte com o destino mais o X e vai jogar o resultado no destino. Então ela é igualzinha o ADC lá do Super Nintendo. Lembra do vídeo aqui que eu fiz sobre o Super Nintendo? O último vídeo aqui? No Super Nintendo só tem a ADC que faz soma, né? E ela soma o registrador A com o valor que você passar ali na instrução mais o bit do carry da status register. No Super Nintendo é assim que a gente faz soma, né? Então lá eu mostrei que a gente tem que sempre, quando vai fazer uma soma, geralmente a gente limpa a carry antes de fazer a soma. Aqui no Super Nintendo, essa EDX é similar àquela ADC do Super Nintendo. A gente soma um registrador com outro, ou memória com memória, vou explicar agora aqui, mais o X. E esse X aqui, ele é igualzinho o carry. Quando a gente soma duas coisas e estoura, né, o valor não cabe no destino ali, é gerado um carry, né? Quando a gente gera um carry, também seta esse X aqui. Então o bit C aqui, né, o carry e o X, são setados juntos, né? Quando tem um carry,
o X também é setado. Quando não ocorre o carry, ele também fica com 0, né? Então se você entendeu lá como funciona a soma no Super Nintendo, o add X e o sub X é a mesma coisa. No caso da subtração, a gente vai subtrair os dois e também subtrair o X, que é a operação inversa, né? Então a gente suporta os 3 tamanhos, ponto .L, ponto .W e ponto .B, mas no geral a gente vai usar quase sempre essa instrução aqui com ponto .L, e ela tem apenas duas formas, duas possibilidades. Ou a gente usa registrador com registrador de dados, então a gente vai usar o add X, tem que ser registrador de dados com registrador de dados. A gente não pode somar de dados com a memória, por exemplo, que a gente pode ir lá no add normal. Aqui não, tem que ser registrador de dados com registrador de dados. Ou essa forma aqui, ó, que é usando um registrador de endereços, né, para fazer soma de memória com memória. Então nessa add X, ela também permite fazer memória com memória, soma de memória com memória. O add normal não suporta isso. O add normal, se você lembrar do vídeo passado lá, a gente não consegue fazer soma de memória com memória, apenas de memória com registrador, né? O imediato. Mas aqui na add X, a CPU permite fazer memória com memória e tem que ser esse formato aqui, ó, com pré-decremento. A gente tem que colocar o registrador de endereços entre parênteses e um menos na frente. Eu vou explicar melhor sobre esse modo de endereçamento aqui no futuro, mas isso aqui é muito simples, né? Quando a gente coloca isso aqui entre parênteses e um registrador de endereços, a gente está pegando o dado apontado pelo endereço no registrador, né? E esse menos na frente serve para, antes da instrução começar, a CPU subtrai 4. No caso, se for ponto .L, né? Se for ponto .L, vai subtrair 4 do endereço para ele apontar para o elemento anterior. Assim, por isso que é pré-decremento. A gente, antes de começar, faz um pré-decremento. Se for ponto .L, decrementa de 4. Se for ponto .W, decrementa de 2. E se for ponto B, decrementa de 1. Isso aqui serve para a gente fazer uma operação e depois, logo na sequência, chamar de novo a mesma instrução. Aí já vai estar apontando para o dado anterior, né? Então a gente vai andando para trás, assim. Eu vou mostrar a hora que rodar o código lá. Então essas instruções aqui só permitem essas duas formas. Registrador de dados para registrador de dados ou memória para memória com pré-decremento. Aqui eu coloquei o formato das instruções lá no binário. No caso aqui a gente pode ver que tem registrador e registrador. Aí tem o tamanho, né, que vai indicar se é ponto .B, W ou L. E tem esse RM aqui, esse bit, que vai indicar se é registrador de dados para registrador de dados ou se é memória para memória com pré-decremento, né? Existem apenas essas duas possibilidades, né? Então esse bit aqui que vai indicar qual delas que é. Aí o segredo dessa instrução tá aqui, ó, na flag Z. Porque você lembra do add normal? Quando a gente soma duas coisas. Se o resultado for 0, o Z vai para 1. E se for diferente de 0, o Z vai para 0. Só que nessa instrução não. A gente vai rodar o add X e se for diferente de 0, essa flag vai para 0, como é o normal lá do add normal. Mas se for 0 o resultado, essa flag não é alterada. Então isso daqui, esse fato aqui de não ser alterada caso for 0, é que faz ser possível fazer a operação com 64 bits ou mais. Isso aqui que é o segredo, que é mais difícil de entender, né? Que eu vou tentar explicar hoje. Coloquei algumas informações aqui que eu vou falar na sequência aqui. A instrução suporta apenas registrador com registrador ou memória com pré-decremento, certo? O pré-decremento faz sentido, pois assim apontamentos... Desculpa, eu errei aqui, né? Apontamos automaticamente para o novo dado a ser somado sequencialmente na memória. É pré-decremento porque como o Mega Drive é Big Endian, então os bytes menos significativos estão para a direita. Então quando a gente for somando, a gente tem que somar da direita para a esquerda. Então a gente tem que ir decrementando os endereços na memória, né? Por isso que é com pré-decremento e não incremento, né? Tem que ser decremento aqui, porque é Big Endian. Aqui, ó, o add X soma dois dados junto com o valor da flag X, da status register, né? Que é o que ela faz, né? Ela soma os dois dados mais o X. Isso aí que permite também fazer somas com 64, 128 bits, né? Suporta os 3 tipos de tamanho. Aqui é o que eu falei, né? Se o resultado for 0, não altera a flag Z. Isso aqui que é o segredo. Pois assim, caso os blocos de dados anteriores tiverem gerado um resultado diferente de 0, o valor total dos 64 bits, ou 128, né, não seria 0. Portanto, a flag Z não deveria ser setada. Isso aqui vai ficar claro
no final do vídeo, espero, né? É necessário setar a flag Z para 1 antes de começar as contas, pois assim, caso todas as somas sejam 0, a flag Z vai continuar em 1, gerando o resultado correto. Outra opção é fazer com que a primeira soma use o médio normal. Isso aqui eu vou explicar na sequência, vou voltar para isso aqui no final, aí vai ficar claro isso aqui. O sub x funciona da mesma forma, porém a flag x é subtraída, né? É a operação inversa. Tá, então para entender isso aqui, ó, é o seguinte. Vamos voltar lá para a matemática da escola, né? Vamos supor que a gente quer somar, ó, esses dois números. 1111, né? 2222. Isso aqui em decimal, normal, uma continha normal de escola. A soma vai ser 3333, certo? Aí lá na escola a gente aprende, né? Que a gente vai somando cada coluna, uma coluna por vez, começando da direita para a esquerda, né? Então a gente soma 1 com 3. É menor que 10? É. Então coloca o 3 aqui e vai 0, né? Aí a mesma coisa, 3, 3, 3, 3. Certo? Só que a gente pode, em vez de 1 por 1, a gente pode ir de 2 em 2. Então a gente pega, soma 11 com 22. No caso, como é 2 dígitos agora, se o resultado for menor que 100, aí vai 0. Se for maior que 100, aí vai 1. No caso aqui, dá 33 e 33, né? Então, juntando tudo no final, dá 3333. Mesma coisa. Agora, esse outro caso aqui, ó, 4567 mais 4567. O resultado é 9.134, certo? A gente somar aqui 1 por 1, ó, 7 mais 7, 14. Então, eu coloco o 4 aqui e vai 1. 6 com 6 dá 12. Mais o 1 lá, 13. Então, coloco 3, vai 1. 5 mais 5, 10. Mais o 1 que foi, né? 11. Vai 1. 4 mais 4 mais 1, 9. Então, tem esse vai 1 aí, né? Só que a gente pode fazer também quebrando de 2 em 2, ó. Então, fica 67 com 67, que dá 134. Como deu maior que 100, então a gente coloca 34 e vai 1. Aí 45 mais 45, 90. Mais o 1 que foi, 91. Certo? Então esse aqui que é o segredo pra gente somar esses valores com mais bits, né? Só que para funcionar, a gente tem que quebrar sempre em tamanhos iguais, assim. Se a gente quebrar, por exemplo, ó, 3 de um lado e 1 do outro, aí não funciona. Esse aqui, 467 com 467 dá 934. Como são 3 dígitos, é menor que 1000, né? Então vai 0. Só que 4 mais 4 mais o 0 aqui dá 8. O resultado então deu 8.934. Só que teria que dar 9.134. Então não funciona. Para funcionar tem que ser de 2 em 2, 3 em 3. Ou se o número de dígitos for ímpar, aí não tem que fazer, né? Tem que ir de 1 em 1. Mas no nosso caso aqui na CPU, é sempre múltiplo de 2, né? 8, 16, 32, 64, 128. Então sempre a gente pode quebrar em 2 ali, né? Com hexa é a mesma coisa. A gente pegar um número hexa aqui, ó. Somar 81E1 com 5555 dá D736. A gente dividir em 2 aqui, ó, somar um byte por vez. Isso aqui dá 136, vai 1. Isso aqui dá D7, somando com 1 aqui, né? Mesma coisa. Então agora vamos somar 64 bits com 64 bits. Então, esses dois números aqui, ó. Os dois têm 64, certo? De tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 0. Esse número aqui tem 64 bits. De baixo aqui também, né? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. A soma desses dois números é isso aqui que tá aqui embaixo, aqui, ó. Eu já fiz as contas previamente, né? Só que como na CPU lá, a gente só tem registradores de 32 bits, isso aqui é 64, a gente pode quebrar a conta dessa forma, ó. Aí cada um desses pedaços aqui cabem em um registrador, certo? O que tá o segredo para fazer essas contas aí com o maior número de bits? Então, por exemplo, ó, esse número de cima, a gente pode colocar os bytes mais significativos no D0 aqui, tá vendo? Coloquei aqui o nome do registrador, né? Isso aqui fica no D0, isso aqui fica no D1. Aí o outro número, isso aqui fica no D3, isso aqui fica no D4. Então agora, ó, a gente consegue fazer essa soma. A gente começa da direita para a esquerda, né? Que nem na matemática da escola lá. Só que a gente vai somar esses dois números aqui, ó. Se a gente somar esses dois números, a soma vai dar isso daqui, ó. F0, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Só que coube. O resultado que coube no registrador de 32 bits, né? Então, não teve um carry. Então, a flag C e a flag X vão ficar com 0. Aí na sequência a gente vai fazer essa soma aqui, ó, D0 com D3. O resultado vai ser esse de valor de baixo aqui. Também não teve carry nem X, né? Porque o resultado cabe no registrador. Então agora a gente consegue ver que o resultado aqui, ó, 2, 3, 5, 6, 8, 9, BC, F, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8. A junção desses dois registradores aqui
dá o valor total que tem que ser, né? Só que nesse caso aqui não teve carry em nenhum lugar aqui. As duas somas aqui não geraram carry, né? Então isso aqui é o caso mais simples. Então a carry final aqui seria 0, né? E o Z final também seria 0, porque o resultado aqui, 64 bits aqui, é diferente de 0, né? Então o Z também fica com 0. Agora vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui já vai começar a complicar porque vai ter carry, né? Então esse valor que é FEDCBA9876543210, somado com isso aqui de baixo aqui, o resultado, tá vendo aqui que o finalzinho aqui é um F e um 8? Então a gente já consegue ver que vai estourar, né? A soma, 64 bits, já vai estourar, porque não vai caber numa variável de 64 bits. A soma final disso aqui que eu já calculei vai dar isso daqui, só que teria um 1 aqui na frente, né? Esse 1 aqui, como não cabe, entra na carry. Então o valor final é 1, 8, 7, 5, 4 e tal, né? Só que como esse 1 a mais que estourou aí, entra na carry. Então essa operação de 64 bits, o resultado é isso daqui e gerou um carry. A gente quebrar isso aqui, ó, em duas operações aqui de 32 bits, a gente soma isso aqui com isso aqui, vai dar isso daqui, aí isso aqui estoura isso aqui, né? Então vai 1. Aí aqui a gente soma isso com isso, mais esse 1zinho aqui. Por isso que aqui que vai entrar aquela add_x, porque a add_x ela vai somar as duas variáveis mais o x. Só que esse x aqui vai vir da operação anterior. Então essa soma anterior aqui, ó, vai gerar um carry. E o carry e o x vão ser setados para 1. Aí aqui a gente vai chamar o add_x, que vai somar as duas variáveis mais o x. Aí vai dar certo, né? Vou mostrar no código lá, eu fiz fazendo apenas usando o add, sem usar o add_x. A gente vai ver que vai dar errado o valor. Agora que a gente usar o add_x, aí vai dar certo. Aí no final aqui, como eu disse, o carry tem que ser 1 no final aqui, né? Outro exemplo aqui, ó, essa conta aqui. Somando isso aqui com isso aqui, vai dar esse valor de baixo aqui. Se a gente quebrar em duas, o que vai acontecer, ó? Isso aqui com isso aqui vai dar isso aqui e vai 1. Como aqui é tudo F, 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 se a gente somar 1, esse 1zinho que foi aqui, o resultado aqui vai dar 0, né? Vai estourar, mas vai ficar tudo 0 aqui e a carry fica com 1. Porque estourou, né? Só que na variável fica com tudo 0. Isso aqui em condições normais, se fosse uma operação add normal, como deu 0 o resultado, o Z vai para 1. Só que aqui não tem que ir para 1, né? Porque o resultado final dos 64 bits aqui, o valor total é diferente de 0, né? Apesar dessa operação final aqui ter gerado um 0, o total do número ali, que é isso daqui, é diferente de 0, né? Então o Z aqui, eu coloquei aqui embaixo, né? O Z tem que ficar com 0, porque o valor final dos 64 bits não é 0, né? É aqui que entra essa informação aqui que eu coloquei aqui, né? Da flag. Eu coloquei até em vermelho e falei que isso aqui que é o segredo. Se for 0, a add_x não altera o Z. Porque aqui, ó, se fosse um add normal, essa operação aqui só com add normal, como gerou um 0, ela faria o Z ir para 1. Só que o add_x, como foi 0 a operação, ela não vai alterar o Z. Então se o Z estava em 1, estava em 0, vai continuar em 0. Se estava em 1, vai continuar em 1. Então a operação anterior aqui, como foi diferente de 0, o Z vai para 0. Aqui, nessa operação aqui, a gente vai usar o add_x, como o resultado foi 0, não altera a flag Z. Então vai continuar em 0, não vai para 1 como ocorreria num add normal, continua em 0. Com isso faz com que o Z final fique em 0, que é o correto, né, para esse caso aqui. Então é isso aqui, por isso que eu coloquei aqui, isso aqui é o segredo, né, porque ele faz a flag, se uma conta intermediária ele der 0, a gente não altera a flag Z, né, porque a flag Z tem que refletir o valor total, né? Não o valor de uma sominha interna ali. Então, se der 0 uma sominha interna, a flag Z não é alterada. Mas se for diferente de 0, aí sim a gente joga para 0, porque a soma, aí o valor total vai ser diferente de 0, né? Aí por fim aqui fiz mais um exemplo aqui, ó. Somei isso aqui, ó, FF, 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 8, tudo 0. Somei isso aqui com isso daqui de baixo. A soma final vai ser 1, o resto tudo 0, né? Ou seja, estourou, então a carry vai para 1 e o resto fica tudo 0. Agora, nesse caso, a gente somar aqui individualmente, né? 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, com isso daqui também, vai gerar um 0 no final e vai 1, né? Aí esse vai 1 aqui vai ser somado com esse monte de F aqui, também vai gerar um 0 no final e vai 1. Ou seja, a carry final tem que ser 1, só que aqui nesse caso, como os 64 bits ali ficaram com 0, tudo ficou com 0, aí sim, nesse caso, a flag Z tem que ficar com 1, porque a soma total ali, o valor total, deu 0, né? Então por isso eu coloquei aqui, ó, que essa informação que eu falei que depois ia voltar, né?
é necessário setar a flag Z para 1 antes de começar as contas, pois assim, caso todas as somas sejam 0, que é esse último exemplo que eu dei aí, a flag Z vai continuar em 1, gerando o resultado correto. Essa é a segunda parte que eu vou voltar depois. Então nesse caso aqui, ó, antes de começar a conta, a gente vai usar add x nas duas aqui. Como isso aqui gerou um 0, não altera a flag Z. Então ela já tem que começar em 1, para que caso todas as somas ali sejam 0, no final a flag Z fique em 1. Aí se alguma delas, alguma conta no meio aqui, der diferente de 0, aí o Z que estava em 1 no começo vai para 0, né? Então a gente tem que, no começo, setar a flag Z antes de começar as contas. Igual a gente fazia no Super Nintendo lá, né? Limpar a carry, né? Na subtração, setar a carry. A negação é a mesma coisa. O que é a negação, né? A gente pega por exemplo, tem o número 2. A gente pegar esse neg 2, aí gera o menos 2. Ele faz a negação, né? Tipo, pega o número, se for positivo fica negativo, se for negativo fica positivo. Ou seja, em outras palavras, né? Ele faz o complemento de 2 do registrador, da variável que você passar ali como parâmetro. Ou, em outras palavras ainda, ele faz 0 menos o valor que veio como parâmetro. Que é também a mesma coisa que tirar o complemento de 2, né? Então o formato é isso aqui, é neg size, pode ser .l, w ou b, passando o endereço efetivo, né? Pode ser registrador ou memória. E o neg x é a mesma coisa, com a diferença de que, caso a negação gerar um 0, a flag x, a flag z também não é alterada, igual no caso do add x, né? Vai ficar claro no exemplo por quê. Aqui o formato, coloquei aqui como ilustração aqui, é a mesma coisa aqui o neg e o neg x, só muda um bit aqui. Coloquei algumas informações aqui, o neg faz o complemento de 2 do dado no registrador ou memória. A instrução neg subtrai o dado de 0, que é o mesmo que fazer o complemento de 2, né? O neg x subtrai de 0 o valor do dado e também o valor da flag x da status register. Então o neg é o complemento de 2. O neg x é o complemento de 2 menos o x. Suporta os 3 tipos de tamanho. Aqui, é a mesma coisa que o add aqui, né? Se o resultado for 0, não altera a flag Z, pois assim, caso os blocos e dados anteriores tivessem gerado um resultado diferente de 0, o valor total dos 64 bits ali, ou 128, não seria 0. Portanto, a flag Z não deveria ser setada. A mesma coisa que eu escrevi lá, né? Aqui também a gente tem que setar a flag Z antes de começar as contas. Aqui eu fiz um exemplo aqui, né? Esse valor aqui, ó, 32 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O valor negativo desse número, né? Fazer a negação dele, é isso aqui, ó, EDCBA988. Isso aqui é o complemento de 2 desse valor aqui de cima, certo? Agora você tem esse valor aqui, ó, 64 bits. O negativo dele, o complemento de 2 dele, é esse valor de baixo aqui, ó, desse aqui também. Aí aqui que tá o segredo, né? Porque a negação de um valor só vai gerar 0 se for 0, né? Porque 0, complemento de 2 e 0 é 0. Só que nesse caso, tá vendo aqui, se a gente quebrar em 2 aqui de 32, ó, por que deu FF? Porque na conta anterior aqui da direita, a negação dele, como a gente pega 0 e subtrai esse número, gera um empréstimo, né? No caso da subtração, o carry e o x vai para 1 quando ocorre um empréstimo. Nesse caso aqui ocorreu um empréstimo, né? Então o x foi setado nessa operação da direita aqui. Então quando a gente fizer a operação da esquerda, a gente vai fazer a negação, o complemento de 2 de 0, que vai dar 0, e vai subtrair o x. Vai ficar menos 1. Menos 1, complemento de 2 é tudo F, né? Por isso que gerou tudo F aqui. O que casa certinho para dar o complemento de 2 do valor total aqui, né? Geralmente o número negativo ali sempre tem um monte de F na esquerda, né? Então funciona certinho. Eu sei que isso aqui tá parecendo um pouco complexo aí, mas vamos seguir aqui. Tá, já expliquei tudo que eu queria explicar agora, vamos pro código. Aqui, ó, fiz um programinha aqui para testar essas operações aí que eu mostrei, né? No começo aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz aquela primeira operação que eu mostrei aqui, ó, essa conta aqui, certo? Então eu vou jogar isso aqui no D0, isso aqui no D1, isso aqui no D3, isso aqui no D4. Desculpa, acho que eu errei aqui, peraí. Aqui é D2 e aqui é D3, né? Certo? Vou jogar esses valores no registrador, a gente vai fazer a soma usando add normal. Tem que dar esse valor aqui, ó, o resultado final, certo? Então eu joguei aqui no D0, no D1, no D2 e no D3. Aí a gente vai somar o D1 com o D3, porque tem que começar da direita para a esquerda, né? Então é isso aqui mais isso aqui primeiro. A gente não pode começar com esses valores aqui primeiro, né? Tem que ser da direita para a esquerda. Então é o D1 com o D3 e depois o D0 com o D2, certo? Então D1 com o D3 e depois D0 com o D2. Aí o resultado vai ficar no D2 e no D3, certo? Então vamos rodar isso aqui, a gente vai fazer passo a passo isso aí. Tá, ó, tô rodando aqui, né? Abri o debugger,
Tá no começo aqui, tem um NOP, a gente vai jogar no D0, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No D1, o restante aqui. No D2, o 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. No D3, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, certo? A gente vai somar, usando o add normal. D1 com D2, vamos ver. Ficou aqui F0, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Agora o D0 com o D2. Ficou 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, BC. Vamos comparar com o que tem que ser? 2, 3, 5, 6, 8, 9, BC. Ficou 2, 3, 5, 6, 8, 9, BC. Deu certo. Depois F0, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Aqui no D3, F0, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ou seja, deu certo, você viu? Mas por que deu certo? Porque esse aqui é o caso mais simples, onde não teve carry. Então com o add normal, deu certo. Porque a primeira soma aqui não gerou um carry, né? Agora vamos fazer esse outro exemplo aqui, o segundo exemplo. Aqui vai ter um carry na primeira operação aqui, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Que é essa operação aqui, ó. Aqui, no primeiro caso, eu fiz usando apenas registradores, né? Agora aqui eu vou usar a memória, né? Então o que eu vou fazer, ó? Aqui nessa linha, eu vou jogar... Desculpa, aqui eu fiz o mesmo exemplo anterior, só que agora usando memória. Só para mostrar como que é usando memória, né? Em vez de registradores. Então eu jogo aqui, ó, o mesmo valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lá para RAM, no primeiro byte da RAM, né? No FF 0000, os outros 32 bits no FF 0004, aí depois o outro número eu coloco no 0010 da RAM e no 0014 da RAM. Aí eu vou fazer com pré-decremento, né? Então eu coloco, como é pré-decremento, eu tenho que colocar no começo um valor posterior ao dado ali, né? Para fazer um pré-decremento. Antes de começar, ele decrementa para depois pegar o dado no valor já pré-decrementado, né? Então tem que ser no FF0008. E no segundo número, no 18. Aí por que eu fiz isso aqui, ó? Move menos A0, D0. Porque como eu vou usar um add normal aqui, né? Não vou usar ainda o add X. Porque o add normal não suporta fazer soma de memória com memória. Apenas de memória com registrador. O add X permite memória com memória, mas o add não, né? Então eu tenho que pegar um dos valores, aqui no caso eu peguei o que está no A0, né? Do primeiro número. Joguei os 32 bits da direita no D0, aí eu faço uma soma do D0 com o valor da memória que está apontando pelo A1. Como é pré-decremento, se eu fazer de novo aqui, ó, ele vai decrementar, vai apontar para o próximo valor ali na esquerda, né? Os próximos 32 bits. Então isso aqui vai ter que gerar o mesmo no valor anterior. Se a gente rodar isso aqui, ó, aqui tá a RAM, né? Vai ter que vir aqui, ó. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui e o restante aqui. Ou seja, aqui fica melhor pra ver porque ficou os 64 bits totais aqui, tá vendo? Não ficou dividido em dois registradores. A gente consegue ver na memória certinho aqui, tá vendo? Aí depois vai jogar a segunda variável. Deixa eu colocar um pouco mais pra cá aqui, ó. Fazer assim, a segunda variável vai ficar aqui embaixo, tá vendo? Ó? Então ficou em cima aqui o primeiro número, na segunda fila aqui o segundo número, certo? Fiz assim para ficar mais fácil de ver. A gente vai fazer agora, jogar aqui pro A0 o valor do primeiro número e pro A1 do segundo número. Só que eu joguei o 08, tá vendo? Eu joguei para cá, para essa posição aqui, ó, para posição 0008. Por quê? Porque como a gente vai fazer a operação aqui com pré-decremento, tá vendo? Eu fiz um move menos A0. Como é pré-decremento, antes de fazer o move, a gente vai decrementar em 4, porque é ponto L, né? Ou seja, vai apontar para cá, aí vai copiar 32 bits, que vai ser esse 9A, B, C, D, E, F0, vai jogar pro D0. Então agora, ó, se a gente rodar aqui, ó, o D0 vai ficar com esse valor aí. Aí eu vou somar esse valor aqui que eu joguei no D0 com o valor que está apontando pro A1. Só que o A1 tá no 18 aqui, né? Como é pré-decremento, antes de começar a operação vai decrementar, vai apontar para cá. Então eu vou fazer a soma do D0 com esse valor aqui que está apontando aqui, né? Que vai ser o 0014. E o resultado vai ficar aqui. A gente rodar, ó, tá vendo? O resultado ficou aqui, que o destino está na direita ali da instrução, né? Depois, de novo, vou jogar agora de novo o A0, que no caso está apontando para o 04 aqui, como é pré-decremento, vai apontar para cá e vai copiar isso daqui para o D0, certo? Agora eu vou somar isso daí com isso daqui, e o resultado vai ficar aqui. A gente rodar, ó. Então aqui a gente consegue ver o resultado: 2, 3, 5, 6, 8, 9, BC, F0, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Que é exatamente o que tem que dar aqui, ó. Então funcionou com o add normal porque não teve carry aqui nas operações, né? Então agora vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó. Que é que tá aqui embaixo no código aqui, ó.
Mesma coisa, só que agora com aqueles valores lá do segundo exemplo. O resto é a mesma coisa, só que mudei os valores aqui, para ficar com esses números aqui do segundo exemplo, certo? A gente rodar então aqui, ó, vou jogar aqui e aqui o primeiro número e aqui na linha de baixo o segundo número. Agora eu vou jogar de novo aqui no A0 e no A1 os valores ali, né? Atualizar de novo pro final aqui. A gente rodar as operações agora, ó, somar aqui. Aí no final o que ficou? Ficou 875420ED 76430FDC. Vamos comparar com o que tem que ser? 875420EE. Tá vendo que tem que ter um EE aqui, ó? Só que na soma aqui ficou ED. Então tá errado, né? E o restante aqui, 76430FDC, aí ficou certo. Mas aqui, em vez de ficar EE aqui, ó, ficou ED. Então isso aí tá errado, né? O valor final ficou errado, né? Por que ficou ED e não EE? Porque como a gente usou o add normal, ele não somou esse vai 1 aqui da operação anterior. Como usou o add normal, a operação é fechada ali, né? Mas a gente teria que usar o add x aqui para somar junto esse 1zinho aqui. Então vamos fazer de novo essa operação aqui, ó, usando agora o jeito certo, né? Que tá aqui embaixo, ó. De novo, vou jogar aqui, ó, de novo os valores lá nas mesmas posições, atualizar o A0 e o A1. Só que agora, como vai ser, a gente vai usar o add x, e não tem que fazer esse move aqui que eu fiz aqui em cima, ó, para jogar pro D0, porque o add x suporta memória com memória, né? Então, a gente consegue fazer direto essas duas linhas aqui, ó, add x e add x, passando a 0 e a 1 ali. Como é pré-decremento, a cada chamada ele já decrementa automaticamente, né? E essa linha de cima aqui, que eu coloquei aqui um CCR aqui, tá vendo, ó? O que é esse CCR aí? Isso é uma coisa nova, né? Que eu não tinha mostrado ainda. O CCR é Status Register. Então aqui, ó, a Status Register são 16 bits, certo? Aí é chamado também de CCR. Lá no Super Nintendo, eu já mostrei nos vídeos passados aí, aquela instrução CEC, SEC, né? Set Carry e Clear Carry, onde tem instruções específicas para setar bits ali da Status Register. Aqui no Mega Drive não. Aqui a gente atualiza o registrador inteiro usando esse CCR. Então eu coloquei aqui, ó, Move 0004. Esse Move, como é 16 bits, tem que ser .w aqui, né? Porque eu coloquei 4 aqui para setar apenas a flag Z, porque a flag Z é essa daqui, tá vendo, ó? Então se a gente jogar o 4 lá, fica tudo 0, exceto esse bit aqui, né? Que vai para 1. Então o Z fica com 1. E quando a gente joga uma coisa para CCR, só os primeiros 8 bits que são atualizados, porque os outros 8 bits mais significativos aqui é aquela parte de modo hypervisor lá, que é umas flags lá para sistema operacional que a gente não vai mexer, né? Então a CPU já entende, se você jogar alguma coisa para CCR, ela só atualiza esses primeiros 8 bits aqui, mesmo jogando 16 bits lá. Então a gente tem que setar a flag Z para 1 antes de começar essas operações, para aquele caso onde tudo for 0 no final, né? Aí a flag Z continua em 1 no final. Então se a gente fizer agora isso daqui, ó, essas operações, essa sequência de instruções aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vou jogar de novo os valores ali, atualizar aqui, né? O A0 e o A1. Tá vendo aqui a CCR aqui, desculpa, a Status Register aqui nesse debugger, fica aqui os bits, né? X, N, Z, V e C. Na hora que eu rodar isso daqui, eu vou jogar 4 no CCR. Ou seja, vai zerar tudo menos o Z que vai para 1. Quer ver, ó? Tá vendo? O Z foi para 1, o resto foi para 0. Aí agora a gente faz o add x usando o formato com pré-decremento, né? A gente somar, ó, vai ficar o resultado aqui na posição onde estava o A1, né? Que é o destino. Rodar de novo, vai atualizar isso aqui. Aí ele considerou agora o carry gerado pela operação anterior, né? Aí agora ficou certo o resultado, 875420EE, tá vendo? Ou seja, agora ficou tudo certinho aqui o resultado. Então a gente fez uma soma 64 bits agora e funcionou certinho. Continuando aqui, né? O exemplo de baixo é aquele caso, o exemplo 3 aqui, onde a segunda operação gera um 0, né? Aí a gente vai ver que a flag Z não vai ser alterada. Então vamos rodar, né? Agora vamos jogar aqui os valores aqui. Tá vendo? Joguei os valores. A gente vai atualizar o A0 e o A1. Vai setar o Z aqui e limpar o resto. Agora, ó, como a gente vai rodar agora a primeira soma, né? Como o resultado vai ser diferente de 0, aí o Z aqui vai para 0. Quer ver, ó? Foi para 0, tá vendo? E gerou um X e um carry, né? Porque teve um carry, né? A soma estourou, né? Então vai 1. Como não foi 0 o resultado, o Z vai para 0. Só que essa segunda operação, o resultado vai ser 0.
Só que como é um add x, se for 0 o resultado, não influencia no z, não altera o z. Teria que ir para 1, porque foi 0 o resultado, mas o add x, se for 0, não altera, então continua em 0. A gente rodar, ó, tá vendo? Continua em 0. Então o valor final é isso daqui, ó. Tudo 0, 7, 6, 4, 3, 0F, DC, que é isso aqui, certo? E o carry final tem que estar com 1 aqui, vamos ver. Tá vendo? Ó, aqui o Czinho aqui tá com 1. Então funcionou. Próximo exemplo. Isso aqui é o exemplo 4 lá, né? Que era, no final, tudo fica com 0. E o carry fica com 1, né? A flag Z também tem que ficar com 1. A gente rodar, vamos jogar aqui os valores nas posições aqui, atualizar o A0 e o A1, setar o Z. Isso que é importante. Agora a gente vai ver por que é importante setar o Z antes de fazer as contas. Na primeira operação aqui, ó, o resultado deu 0. Tá vendo? Ficou com 0 aqui. Só que como é um add x, como deu 0 o resultado, não altera a flag Z. Então, se ela estava em 1, vai continuar com 1. Se estava em 0, vai continuar com 0. Então tem que estar em 1 no começo. Porque se foi 0, tem que continuar com 1, né? Rodar de novo. Aí ficou tudo 0 o resultado final. E o carry foi 1 e o 0 foi 1. Então deu certo, né? Deu certinho. O valor da operação deu certo e as flags também ficaram corretas. Outro exemplo aqui que eu coloquei. Aqui, nessas linhas aqui, ó, o que eu fiz? É a mesma operação anterior, só que uma outra opção, em vez de usar isso aqui, ó, essa linha aqui que a gente seta o CCR, né, seta o Z da status register manualmente, a gente pode, em vez de fazer isso, a gente pode usar um add. A primeira operação, a gente usa um add normal, tá vendo? Eu usei um add normal na primeira operação. Por quê? Porque como é a primeira, a gente pode usar um add normal. Aí ela vai gerar as flags, carry e a Z de forma correta. Aí a partir da segunda operação a gente começa a usar a add x, mas a primeira a gente usa apenas o add. Aí não precisa dessa operação move CCR aqui, tá vendo? Fica mais simples. Se a gente pegar aqui o manual, ó, eu tenho aqui que você encontra na internet aí, manual da CPU aqui. Ele fala aqui, né, tem que setar aqui a bit Z, né, antes de começar a operação, né, para permitir, caso for 0 o resultado, o Z fica com 1, né? Ah, não é aqui que fala isso aí, mas isso aqui que eu vou mostrar, que eu mostrei agora aqui, né, é muito comum. A primeira operação, a gente usa um add normal. A partir da segunda, a gente passa a usar o add x. A gente rodar isso aqui, ó, jogar de novo ali os valores nos lugares. Aí a primeira aqui a gente usa o add normal. Então agora setou o Z, tá vendo, ó? Tava 0, foi para 1, porque foi 0 o resultado. Aí a partir da segunda, a gente usa o add x. Aí continua, mesmo dando 0 o resultado, continua em 1, né? Que foi gerado na operação com o add normal anterior. Aí para fechar aqui, ó, eu fiz a negação, né? Negação desse número aqui, é o complemento de 2. A gente rodar essas duas instruções aí, ó, jogar aqui no D0 esse valor aqui, chamar o neg do D0, vai transformar em complemento de 2. No caso aqui, essa negação, ela gera o carry, né? Porque como a operação é 0 menos o número, isso aí causa um empréstimo, né? Na subtração é gerado um carry quando ocorre um empréstimo. O carry vai para 1 aqui. Aí aqui embaixo a gente vai fazer agora a negação 64 bits, né? Então a gente faz a negação 32, 32, só que tem que usar o neg x, por quê? Porque se a primeira operação gerar um empréstimo, isso aí tem que ser subtraído na próxima, né, operação. Então tem que subtrair o x junto, para dar certo nesse exemplo aqui, ó. Quando é 0 aqui, teria que gerar tudo f, né? E só funcionaria se a gente usar o neg x, porque ele iria subtrair o 1, que é o x que foi setado na operação anterior que gerou o empréstimo, né? Então vou jogar aqui na primeira linha aqui da RAM o valor, vou setar o z aqui para 1. Por quê? Porque caso o número inteiro seja 0, a gente vai fazer a negação 0 e 0, as duas operações vão ser 0, né? Então a flag tem que começar, o z tem que começar com 1 no começo, para esse caso, né? A gente faz o neg do FF0004, depois do FF0000. O resultado deu isso daqui, né? Que é o que tem que estar aqui. Aí aqui eu fiz aquele outro exemplo que eu mostrei aqui, que é esse caso aqui. Tem que dar esse valor aqui. A gente jogar ali o valor aqui, setar o Z, rodar, aí tá vendo? Gerou tudo F aqui no começo. Só funcionou por causa do neg x. Se fosse um neg normal, ficaria 0, né? A negação de 0 continua 0, né? No caso ficou tudo F porque subtraiu o 1 da operação anterior. E por fim aqui, ó, fiz o exemplo onde tudo é 0, né? Fazer negação do 0 total, né? Então o que tem que acontecer é que o Z no final tem que continuar em 1. A gente rodar aqui, ó, jogar 0 ali. Vamos setar o Z, neg x. Tá vendo? Ficou tudo 0 o resultado e o Z continuou em 1.
que é o esperado, né? Só, acabou. Tá, então isso aqui foi a soma, né? Subtração é a mesma coisa. Negação eu mostrei também, né? Então são todas as operações aí com 64 bits. A gente consegue ver que o Mega Drive suporta essas operações. E as flags são alteradas ali de forma correta no final, né? Só que a gente poderia colocar esse mesmo esquema aqui para mais bits. Se a gente quiser fazer 128 bits, aí teria que ter aqui, no caso da negação, teria que ter mais 2 neg-x aqui embaixo, né? Algo assim, né? Aí seriam 4 operações e 32 bits. Para dar o 128. 256 seriam 8. E assim por diante. Então notem que essa forma aqui, apesar de ter que ter várias instruções, a gente não está fazendo a coisa por software. Porque por software a gente poderia também gerar esses resultados, mas aí a gente teria que ficar pegando as carries geradas, gravando em variáveis, fazendo ifs ali, né? Verificando se teve uma carry ou não, para somar. A gente teria que criar um algoritmo para fazer essas contas, né? Aqui não, a gente está usando instruções já disponíveis. E no Super Nintendo? Será que o Super Nintendo também suporta isso daí? Porque, como a gente já viu, a soma no Super Nintendo, ela já soma o A com o valor passado como parâmetro, mais a carry. Não é a mesma coisa que o EDX? Vamos ver. Eu fiz aqui um código onde eu implemento essa conta aqui, ó. Como no Super Nintendo todas as operações são 16 bits, a gente vai ter que dividir em 4 pedaços aqui, né? E a diferença também é que o Super Nintendo, ele é Little Endian. Então aqui no Mega Drive ficou bonitinho aqui, na hora que a gente coloca aqui, ficou o número da forma que a gente lê aqui, né? Aqui no Super Nintendo, como é Little Endian, não. Eu vou mostrar aqui agora, né? Então o que eu fiz aqui, ó? Programinha normal aqui. Aí vou jogar aqui para os valores da RAM, né? Que são esses números aqui. FEDC BA 9876543210. Esse de baixo aqui. Igualzinho eu fiz no Mega Drive, só que lá, como aqui é 16 bits, precisa de bem mais instruções, né? Então eu joguei FEDC pro endereço 6, BA98 76543210. Como o Super Nintendo não faz soma de memória com memória, só faz soma do registrador A com alguma coisa, eu joguei isso daqui para RAM, aí os pedacinhos a gente tem que ir somando manualmente, a gente tem que jogar pro A e somar com o valor da memória, e pegar o resultado e jogar na memória. Então aqui nessa instrução aqui eu seto o Z, né, porque aqui no Super Nintendo não tem uma instrução para setar o Z, apenas o Z, né, então eu joguei o 0 pro A, isso faz com que o Z vai para 1, aí eu limpo a carry, tem que ser feito antes de uma soma, né? Aí jogo pro A o DDCC, que é esse valor aqui da esquerda aqui, né? DDCC. Vou somar com o 3210, depois vou jogar no A FFEE, vou somar com 7654. Então ficou esse código aqui, ó. E o resultado eu coloquei no 0010 até o 0018 ali. Pra gente rodar isso daqui, ó, que eu vou jogar aqui no endereço 0 da RAM a variável, né? Tá vendo, ó? 10 32547698 BA DC FE. Tá vendo como é Little Endian? Não fica da esquerda para direita, não fica da direita para esquerda. Eu tenho que colocar da esquerda para direita para ficar mais fácil de visualizar. Se eu fizer do jeito que eu fiz no Mega Drive lá, ficaria aqui, ó, ficaria DC FE 98BA, ficaria estranho, né? Aí eu tive que fazer dessa forma aqui para ficar mais ou menos da esquerda para direita aqui. Só que mesmo assim não fica bonitinho, né? Fica 1032. Lá no Mega Drive não ficava bonitinho, né? 987654321. Aqui não, Little Endian é um pouquinho mais difícil de ver assim visualmente, né? Tá, então agora aqui eu vou setar a flag Z aqui, ó. Jogar o 0 no A, né? Tá vendo? O Z foi para 1 aqui. Limpar a carry. Vou jogar DDCC no A e vou somar com o valor que tá no 0, que é isso aqui. Se eu somar aqui, fazer essa soma aqui, ó, aí o resultado ficou aqui, ó. Ficou aqui, né? Que é o DC, 0F, 3064. Tem que estar um EE aqui, ó. Quer ver? Tá vendo o EE aqui, ó? Então funcionou, né? E as flags? No final o carry ficou com 1 e o Z ficou com 0. Ou seja, deu certo. O carry tem que ser 1, né? Estourou no final aqui. Então aparentemente o Super Nintendo também suporta essa operação aí, certo? Vamos ver outro exemplo aqui, então, aqui embaixo, ó. Aqui eu coloquei aquela FF, que foi esse exemplo aqui, ó. O exemplo 3 aqui, certo? Que a última operação gerou um 0, mas o Z tem que continuar em 0 porque a operação anterior foi diferente de 0. Ou seja, o valor total não foi 0, né? Então o Z tem que ficar em 0. Mesmo a última operação sendo 0.
que teria que ser um 1, né, se fosse usando um Edge normal. Vamos ver então no Super Nintendo como que fica isso aqui. Então vou jogar aqui, ó, FF, vamos zerar agora aqui setar o Z e vamos fazer a conta aqui. Vamos ver o que aconteceu no final. O valor final ficou DC, 0F, 43, 76 e o resto tudo 0, tá vendo? Então funcionou, né? O valor tá correto, esse valor aqui. E as flags? As flags tem que ficar com o carry 1 e o Z 0. Vamos ver o que aconteceu. O carry ficou com 1. Opa! O Z ficou com 1. O Z teria que ficar com 0, né? Porque o número 64 bits ali não é 0. Então o Z teria que ficar com 0. Mas ficou com 1. Por quê? Porque a última operação feita aqui gerou um 0. Então a CPU setou o Z para 1. Então esse aqui é o detalhe. O Super Nintendo não suporta operações. A mesma operação que o Mega Drive suporta. Por causa da flag Z. Tá vendo? Era para ter a flag Z e ficar com 0. Só que ficou com 1 aqui. E não tem como ela ficar com 0. Por causa disso aqui que eu falei aqui no começo, ó. Quando é um Edge X, se o resultado for 0, a CPU descarta, não altera a flag Z. Só que o Super Nintendo não tem isso. Se for um 0 o resultado, ele vai setar o Z. Ele não tem uma instrução que faz isso daqui, ó. Que caso for um 0, não altere o Z. Lá no Super Nintendo, se deu 0, altera o Z. Então não tem como ter o mesmo efeito, né? Aí a gente conseguiria fazer no Super Nintendo essa conta aqui, só que para fazer essa conta aqui a gente teria que fazer por software, né? A gente teria que pegar essas flags aí, ficar guardando em variáveis e ficar verificando, né? Teria que criar um algoritmo. A gente não conseguiria fazer apenas com instruções diretas, somas ali sequenciais, né? Teria que fazer um algoritmo para fazer a conta. Então a diferença do Mega Drive pro Super Nintendo nessa questão aí de múltipla precisão aí, né, com 64 bits, 128, no Super Nintendo a gente não consegue fazer direto. No Mega Drive a gente consegue. Então, para finalizar o vídeo, né, no Mega Drive a gente consegue fazer contas com múltipla precisão aí, 64 bits, 128, 256, 1024. Caso você queira fazer um software aí para Mega Drive aí que por algum motivo use precisão maior, você consegue fazer usando o Edge X e o Sub X, né, o Neg X. Não precisa criar um software para fazer as contas, né? Consegue fazer de forma otimizada. Lá no Super Nintendo não tem instruções que permitem isso. A gente até conseguiu gerar ali o valor correto no final, né? Mas as flags não ficam corretas. Então é isso. O vídeo aqui ficou um pouco longo, mais do que eu queria, mas se vocês gostaram aí, deixa o like, se inscreva no canal se você conseguiu chegar até aqui, né? Valeu aí por assistir e vejo aí vocês no próximo vídeo, beleza? Abraço!